Conhecimento nunca é demais. Vamos falar no Quer Saber de hoje sobre o livro O Senhor das Moscas. Essa literatura muito famosa do escritor Sir William Gould, escritor inglês, nascido em 1911, falecido em 1993, aos 82 anos. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. 10 anos após esse prêmio, ele faleceu. William Gould, o escritor, deixou bem claro na sua obra, O Senhor das Moscas, uma literatura rica para as matérias, as grades acadêmica, né, de faculdade, universidade, de direito, direito civil, direito penal, sociologia, filosofia, história do direito, filosofia do direito, psicologia, principalmente. Então nos relata crianças, é uma história de crianças. O pós-guerra na Inglaterra levaram algumas pessoas, empresários e militares, essas crianças estudavam em escolas militares e os pais resolveram fretar um avião e levar essas crianças da Inglaterra até um lugar seguro, até após guerra terminar de cessar aquele festival de violência, onde as crianças mais sofriam com essas violências. Então, eles eram aproximadamente umas 20 crianças, se salvaram praticamente todas, né? O filme relata partes diferentes do livro, não é tão fiel, mas o livro ele é bem enfático em relação ao quantitativo de crianças e principalmente a qualidade de cada um deles. Então, eram crianças entre 5 e 13 anos. Quando o avião teve uma pane e caiu no Oceano Pacífico, tinha uma ilha bem próxima, eles conseguiram nadar até lá, se dispersando devido à onda do mar, foram levando algumas crianças para margens diferentes da ilha, em lugares diferentes. Então, uma das crianças conseguiu resgatar do mar um piloto, o outro morreu instantaneamente com a queda do avião, mas um sobreviveu por alguns dias, mas infelizmente veio a falecer também porque estava muito doente e não tinha como as crianças salvá-lo em relação a isso, não sabiam o que é que ele tinha. As crianças, por serem educadas, ter aquela educação inglesa, ser crianças de família nobre, de família rica. Então, o William Gould se preocupou em mostrar a transformação do ser humano para um ser animal, mesmo que seja criança, mesmo que tenha aquela inocência da criança. Então, no decorrer do relato, do texto, na história, na sua narrativa, ele mostra isso aí, essa transformação. Então, são crianças que se adaptaram rapidamente à floresta para poder sobreviver. Então, vamos ver alguns fatos, né, fictícios, claro, narrada no livro, que mostra praticamente, na sua literatura, ela é rica nesse conhecimento que vou dizer agora. O análise do livro leva a forte liderança, a capacidade de viver em grupo, de manter o discernimento, do Estado de Direito, da transformação do Estado de Direito para o Estado natural do ser humano, a sua fase psicológica de cada criança, tá? A democracia e o autoritarismo entre os líderes, nós vamos ver. Também mostra
como se comportam essas crianças diante de uma situação que outras crianças está sendo o líder, né? Como é que vai ser o comportamento das crianças, sendo liderada por outra criança, mesmo que tenha uma sabedoria até um pouco maior que a outra. O instinto de sobrevivência, principalmente, e o poder de liderança. A ausência, vamos dizer, a ausência do Estado, a ausência dos pais, a ausência de limites. Que isso é bastante enfático na literatura. Então, quando aconteceu o avião, quando caiu, e as crianças foram para a ilha, o que foi que aconteceu nos primeiros dias, na primeira semana? Houve uma disputa, tá, de poder. 4 crianças, dentre elas, 4 crianças se destacam nessa literatura, que é o Ralph, que é uma pessoa, um líder democrático. Temos o Jack, que é o arruaceiro, o guerreiro, uma criança problemática, tá? Que se descobre que é mais problemática ainda no decorrer da narrativa. Uma criança que tem um apelido de porquinho, que ele revela que chamava de porquinho, obviamente todo mundo continuou chamando e rindo dele e tal. E uma outra criança chamada Simon, que essa criança é uma criança especial, uma criança um pouco esquisita, mas que tem visões, uns sonhos, que tem uma realidade diferente da coisa, mas também uma pessoa muito inteligente, uma criança muito inteligente, mas uma criança diferenciada de todos eles. Então, os 2 supostos líderes é o Ralph e o Jack. O Ralph é mais democrata. Entretanto, ele tem umas posições firmes. Por estudar em escola militar, todos eles estavam fardados no momento do acidente, e ele começou a dividir o grupo. Um grupo que fazia a barraca, outro grupo que seriam os caçadores, para que esses caçadores possam trazer comidas. Eles não sabiam nada de nada. E o Ralph teve que se adaptar e fazer um tipo de treinamento com eles na íntegra. Foram procurar comidas, enfim. O porquinho era a voz da razão, era o oráculo do grupo. Ele, apesar de criança, ele tinha um discernimento muito próximo dos adultos, de uma decisão adulta, mas não era levado a sério pelo grupo pela sua aparência. Né? Era muito perturbado com as crianças que chamavam de porquinho, né? Ele sofria esse bullying, e no decorrer da trama do William Gould, ele começa nas primeiras semanas um determinado conflito de poder. Então, o que é que ocorre? Próximo da 4ª semana, quase praticamente um mês, eles começam essa guerra de poder. Mas um pouco antes disso, o piloto que eles conseguiram salvar, em um determinado momento, na parte da noite, ele foge. Ele sai do lugar que estava e, correndo durante a noite, foi se alojar em uma caverna. As crianças foram procurá-lo no dia seguinte, e aí uma das crianças entrou na caverna, que a criança era muito medrosa, e esse cidadão estava lá, ainda doente, morrendo. Ele não sabia, achou que era um monstro, e saiu correndo, gritando que era um monstro. E evidentemente que todos acreditaram e correram também. Chegando lá no local onde todos estavam alojados, tinham feito cabanas, barracas, etc., contou isso. E aí surgiu essa fábula, essa simbologia do monstro no filme. Então, para frente nós vamos entender o que esse monstro, qual foi essa realidade desse monstro, qual é o papel desse monstro
na literatura, do William Gould. Então, quando se separaram, fizeram a divisão de tarefas. O Ralph, por ser líder democrático, todos elegeram um líder, inclusive o Jack, que ele foi o primeiro a querer ser o braço direito dele, em suas tarefas, recebeu tarefa também. E começou a trabalhar junto, começaram a brincar, tudo e tal. E nessa separação, o Jack fez um pequeno grupo para fazer os caçadores. E aí é onde tudo começa. Ele leva esse grupo e lidera de uma forma bastante liberal. Autoritária, mas bastante liberal. Deixando as crianças brincarem. As crianças começaram a brincar, pular, tal, enfim. Com isso, comendo banana e foram catando as coisas lá na floresta. Com isso, a serenidade do Ralph, por ser líder, é um líder nato, aí bem sereno e tal, buscando a criatividade de cada um deles, e principalmente buscando que cada um deles tenham a responsabilidade. Mas sendo que Ralph esqueceu que ele e os outros são crianças. Ao ver aquelas crianças brincando na liderança do Jack, ninguém queria ficar com o Ralph. Todo mundo queria brincar também do outro lado. Então começaram a ter algumas divergências aí. O Ralph pediu para fazerem fogo. Tiveram a ideia de pegar o óculos do porquinho e começaram a fazer uma fogueira. Essa fogueira foi deixado crianças fazendo turnos durante o dia para que esse fogo fosse alimentado até chegar alguém para ver a fumaça e resgatá-lo. Entretanto, as crianças cansadas e com medo do monstro, que a outra criança disse que viu na caverna, foram ouvindo histórias do Jack a respeito do monstro, aquela coisa toda, e ficaram com medo disso aí. Ele aproveitou desse medo das crianças e começou a ver ali uma chance dele ser líder e não aceitar as ordens mais de Ralph. Aí já tinham mais ou menos assim um mês já de ilha, a ilha deserta, que não era mais deserta por eles estarem lá, e aproximadamente um mês de convivência entre si, eles começaram a sua divergência. Então, houve uma discussão, em meio a essa discussão ele disse: não, Ralph, vamos fazer o seguinte, quem quer ficar com o Ralph, fique com ele, quem quer ser liderado por mim, venham para o meu lado e vamos formar o grupo dos caçadores. Foi assim que ele se designou. E foram embora. Um pouco distante, uns 100 metros de onde o outro colega estava, ele montou a sua cabana e aí foi liderando. Como ele era designado o grupo dos caçadores, eles começaram a caçar no dia seguinte, começaram a aprender, fizeram lanças de madeira, fizeram as lanças, cortaram as raízes, fizeram lança e correram atrás de um porco. Na primeira instância, ele perdeu esse porco, mas feriu o porco com um canivete que estava no meio dos destroços. No dia seguinte, eles encontraram esse porco e levaram esse porco, mas esse porco eles deixaram para lá. O porco estava morto, mas eles não deram importância para esse porco. Deixaram a carcaça lá. E no dia seguinte, ele teve uma discussão com o Ralph, foi até o acampamento de Ralph e disse que precisava das ferramentas de Ralph para ele levar para o dele, porque ele era caçador e ia trazer comida para todo mundo. Não adiantava Ralph ter aquelas ferramentas, porque já se Ralph era uma pessoa fraca e não tinha como caçar. Então, o grupo de Ralph já estava se desfazendo. Em uma noite dormiam todos e amanhecia com -2, -1, e todos foram seguindo para o Jack. Jack estava mantendo todo mundo apavorado com o monstro da caverna. Que o Simon, aquela criança vidente, uma criança estranha, que sonhava muito, um sonhador,
ele queria saber que monstro era esse e perguntou à criança que viu o monstro e foi até lá. Chegando lá, nessa caverna, ele viu o piloto morto. Então ele saiu correndo para contar aos demais. Isso já era noite. Então ele saiu correndo para contar aos demais que não tinha monstro nenhum, era o piloto morto. Então ele correu, e quem está alimentando essa questão do monstro era o Jack. O Jack tinha visto que era o piloto, mas não avisou a ninguém isso. Ele sabia que era o piloto, mas ele precisava manter as pessoas sob a sua liderança através do medo. Então ele prometeu proteger todo mundo. Então quem estiver do meu lado, eu prometo que o monstro não vai ferir. Mas ele sabia que o piloto estava morto e não tinha monstro nenhum. Então ele correndo foi até as crianças e estava vendo um tipo de festa esquisita que o Jack estava promovendo. Eles já estavam transtornados, já praticamente transformados. As crianças já estavam mais para animais do que para crianças. Estavam com um instinto assassino, por assim dizer. E era uma coisa impressionante. O livro mostra esse instinto assassino. E as crianças estavam se transformando por causa desse Jack. Os outros, mesmo que coração puro, eles agiam de forma estúpida, brutal, né, de barbárie, por causa do Jack. O Jack forçava todos a fazerem isso. E já não tinha mais aquela coisa de inocência. O Jack começou a punir outras crianças, batendo uma criança de 5 anos, espancando-a e cortando ela com bastante, com chicotes, os outros batendo, jogando pedra nela, e ela não chegou a morrer, mas ficou muito ferida. Então começaram as maldades que ele fazia para o próprio pessoal dele. O pessoal dele tinha muito medo dele, e através do medo é que ele mantinha cada um na sua rédea. E essa criança, então, ele em meio à fogueira, ele estava, uma criança fazia o papel do porco correndo, e os outros começavam a espetar essa criança, fingindo espetar a criança caía, fingindo espetar, mostrando o prazer de matar o porco. Então já estava mostrando aquele prazer de assassinar, aquela coisa fria de ser. Ele já não tinha aquele estado mais de plenitude, de serenidade. Então ele estava mostrando aquela forma assassina de ser já. Os outros iam pelo calor daquele carnaval todo, aquela coisa, e estavam indo aquilo ali. E estavam gritando gritos de guerra. Né? Então, nisso chega esse cidadão Simon correndo e gritando, correndo e gritando. Eles viram isso e correram até o Simon. Simon estava com uma espécie de lamparina na mão, correndo, e tinha pouca luminosidade, mas eles sabiam que era outra criança. Mas esse Jack ficou gritando, já alucinado, gritando que era um monstro, é um monstro, é um monstro. Todo mundo correu com a lança na mão e começaram a furar com a lança o garoto Simon. Furaram bastante, já sabiam que era Simon, mas continuaram matando ele. E a criança ficou toda furada e tal, e ficou horrível. É bem relatado isso, com detalhes, é bem rico isso, detalhes no Senhor das Moscas. O Simon, antes de acontecer isso aí com o Simon, eles tinham matado um porco e o Jack resolveu fazer uma oferenda para o monstro da caverna, para que o monstro da caverna permanecesse na caverna. Então ele fez uma espécie de ritual. E aí tem a simbologia disso aí também. Ele pegou a cabeça do porco, justamente a do porco, cortou a cabeça do porco friamente e colocou numa estaca de frente para essa caverna, esse lugar sombrio. E passou dias lá e começou a surgir moscas ao redor, chegando em estado de putrefação. Foi aí que o Simon foi até a caverna para saber que monstro era esse, que até então o Simon não tinha ido. E ao chegar na caverna, que Simon viu isso aí, essa pessoa, e antes de sair correndo, o Simon só saiu porque Simon, na descida da caverna,
olhou fixamente para essa cabeça do porco, e o porco, na ilusão da mente dele, né, na ilusão da mente, o porco começou a falar com ele. Ele foi tomado pela a ilusão daquela simbologia do mal, que era o porco, e o porco simboliza uma imagem satânica no filme. Então o porco ele consegue hipnotizar o garoto, e o garoto vê uma imagem dele falando. E quando o porco está falando com ele, o porco diz para ele que é o Senhor das moscas, que ele é o Senhor das moscas. E, por assim dizer, o porco começa a abrir a boca e engole a criança. Em sua ilusão de ótica, ele é engolido. E por isso, ele tem aquele medo e sai correndo para fugir daquilo ali. Então, é a primeira simbologia do filme. É uma concha que eles encontram e faz de corneta para chamar as pessoas e mostrar que aquela concha, a simbologia da concha, é que quem está com a concha tem o direito de falar e não ser interrompido. Ela serve como corneta, chama todo mundo vem, forma uma assembleia e começa a falar. Se a pessoa quer falar, levanta a mão, que foram as regras do Ralph, o primeiro líder, e o líder democrático levanta a mão, segura a concha e começa a falar. Essa concha tem a simbologia da democracia, de você poder falar, você está aberto ao diálogo. O Ralph mostra em sua liderança o pulso firme, a serenidade, o conhecimento do que se pede, apesar de ser criança, e mostra o seu desempenho intelectual e moral, e principalmente psicológico, em passar por tudo isso e não ser corrompido pelo medo ou pelas emoções que foram provocadas lá devido a essa violência. Quando o garoto, o Simon, ele é morto com a lança, nesse mesmo momento, quando coloca correndo, os garotos não sentem absolutamente nada. Eles já estavam totalmente possuídos pelo mal, que é simbolizado pelo aquele porco, quando fez aquela questão de colocar de satanismo, de colocar ele em frente à caverna, e a simbologia daquele falso monstro é para mostrar o autoritarismo através do medo. Hoje o Estado, né, os governantes, os governos, a política em si, ela é trazida dessa forma, ela é mantida assim. Então o livro ela traz esse tipo de análise. Agora estamos já analisando a literatura. Então, a caverna, o monstro da caverna, seria a situação que passamos através de crises, que não sabemos que crise será essa, que crise é essa, através do medo da violência, o medo, a falta de governantes, de seriedade, a falta de política séria, muitos roubos. Isso é o que traz a caverna. A caverna demonstra isso, esse medo, né, que os governantes mantêm as pessoas com medo para poder governar. Porque faculdades tem muitas, universidades também. As escolas estão cada vez mais melhorando. Então o nível das pessoas estão cada vez mais conscientes, estão cada vez melhorando sua consciência. Então precisa exercer isso aí no direito de não votar também. Não é o direito apenas de votar, é de dizer não. Porque tem muitos políticos que são praticamente os mesmos e não temos opção de voto. Então são deixadas aquelas mesmas pessoas nos mesmos locais. Então, sem opção, a pessoa não tem como votar no mesmo mau caráter, ou em outros que é semelhante a ele. Então, praticamente a pessoa não tem possibilidade de escolha. Então, essa caverna ela simboliza isso. A concha simboliza a liberdade de expressão, tá? O poder da imprensa de poder falar.
e também de poder calar no momento de calar e de falar no momento de falar e de agir também. Tá? O líder nato, que é o Ralph, ele mantém a sua posição democrática, ele lidera de um certo cunho, um certo fervor, com a veemência muito absoluta, tá? Mas ao mesmo tempo, por ser criança, ele abstém de alguns poderes, não exercendo, né, de uma forma com mais rigidez. E o Jack fez isso, sendo que quando o Jack absorveu todo aquele pessoal para si, ele não podia continuar com aquelas pessoas, porque o Ralph era muito mais inteligente que ele, então ele tinha que agir dessa forma, através do medo. Então as pessoas com medo ficariam com ele, porque ele era o mais forte. Ele era o guerreiro da história, né? O traiçoeiro. Então, para ele era traiçoeiro, no decorrer da trama. Então, inclusive, no final, ele corre atrás do Ralph, ele mata as crianças. Morre 2 crianças, morre um porquinho, e por pouco não vai morrer o Ralph, porque ele ia matar o Ralph, ia ficar reinando absoluto, através da força e do medo. Então, o Thomas Hobbes, ele mostra isso no seu livro Leviatã, no capítulo 13, ele diz o seguinte, que aquela frase famosa do homem é lobo do homem. Então, no estado de natureza, na ilha, as pessoas se transformam. Então mostra, mesmo sendo criança, de coração puro, ele pode se transformar. Né? A ausência do Estado está aí declarado, porque não tem. Direito também não tem. Tá? As regras é as regras de sobrevivência. Então, aquela forma animalesca de ser, de agir como primata, de pensar e agir como primata, é natural ali. Então, só sobrevive mais forte ali, no caso, era o Jack. Né? Então, o porquinho vem a falecer porque ele mata covardemente, ele golpeia a cabeça com a pedra, a cabeça do porquinho, e a criança morre. E todos ali começam a apedrejar o Ralph, expulsando ele, e no dia seguinte queima a floresta com uma tática de guerra fantástica, que ele queima a floresta lá, em volta do Ralph, que estava dormindo, persegue ele até tentar matá-lo. É aí que Ralph corre até a margem da praia e chega finalmente as pessoas para resgatá-lo. Ele só foi salvo por isso, tá, esse pessoal. E aí todo mundo para no momento exato que as pessoas estão lá e o Ralph cai nos pés de um comandante militar. E por sorte era um comandante americano. Então, eles foram salvos. Mas aí, a trama, ela é em cima disso, em cima desse fervor. Então, no Thomas Hobbes, ele mostra isso, no Leviatã, que o homem é lobo do homem. Ele é bastante claro nessa sua frase. Então, no livro Leviatã, no capítulo 13, de Thomas Hobbes, ele quer dizer o seguinte, que a guerra de todos contra todos, e que as paixões humanas levam o medo de morrer à esperança de ter um organizador, tá? De ter uma pessoa que organize, que faça uma excelente liderança e que os deixe mais, eles precisam dessa organização para que os deixe mais assim, favorável à vida, né? Que eles possam ter essa segurança de vida. Então o homem precisa do homem, ele deixa bem claro isso. Então essa literatura é bastante rica, como nós acabamos de ver, na parte de direito, na parte de sociologia, psicologia, filosofia do direito, história do direito, direito civil, direito penal. Mostra a violência, mostra a transformação do ser humano, mostra a liderança
dos dois lados, um através do autoritarismo e do medo, que é a simbologia do medo da caverna, que os governos atuais, a caverna, para os governos atuais, esse monstro da caverna que ele traz, é o medo da violência, que o governo deixa, o medo da violência, abre a mão da segurança, abre a mão da saúde. Então nós não temos saúde, nós temos medo, porque nós podemos ser acudidos pelos hospitais públicos, a segurança nós não temos, então está impossível andar nas ruas em determinado horário, em determinados lugares, então estamos inseguros para andar, estamos inseguros na saúde, os hospitais e os colégios, faculdades, que crescem cada vez mais, mas mesmo assim eles fazem tudo para derrubar, para não ter tanto conhecimento assim, para manter o povo na rédea através de caos. Através do caos, de golpe de uma presidente, mesmo que a presidente tenha provado que não tenha roubado, mesmo que um ou outro não tenha culpa no cartório, mas enfim, eles criam essa realidade que tem, tá? E se tem ou não, jamais iremos saber os reais fatos das coisas. Então, através do medo, o governo ele mantém as pessoas firmes ali, onde deve estar. Firme, a pessoa fica sem opção. Então, esse é o papel da caverna, do monstro da caverna. O porco, que simboliza, a cabeça do porco simboliza o mal, tá? A maldição, que é a oferenda ao inimigo, por assim dizer, ao próprio inimigo. Esse daí mostra o mal através do poder do Jack, que ramifica para as outras crianças, mesmo sendo crianças de coração puro, passam a não ser mais. Elas são possuídas, por assim dizer. Possuídas, consumidas pelo poder. É o que acontece com os políticos quando se tem dinheiro, quando se tem poder, e esse poder é muito grande nas mãos de pessoas erradas. Então a roubalheira é grande, o descontrole é grande, matando pessoas que possivelmente poderia resolver, com acidentes falsos, aquela falso acidente, falso acontecimento de tragédias, que foi uma tragédia aquilo ali, mas tudo provocado, calculado. Então, no mundo atual a coisa acontece assim. Quem vai fazer o bem morre. Não tem jeito. Não adianta, não tem jeito. É assim. Então, o porco simboliza isso aí, a concha simboliza a liberdade de expressão, de falar, né? Da imprensa e o poder da democracia. Tanto com a concha na mão, você tem direito de falar, de se expressar, enfim. Então, o simbolismo é cheio, é vasto nessa literatura. Então, demonstra tudo isso. Tá? A falta de direito que ele tem lá, de direito penal, o penal para Jack foi surrar um colega. Ele penalizou surrando, a lei era dele. O direito, eles não tinham, o direito de não ter direito. O direito era de Jack. Jack Ralph já não mantinha mais nada, não tinha mais liderança, ele foi tirado sua liderança bruscamente. Então, houve o golpe. A parte da psicologia é que as crianças foram afetadas através do medo, através da força bruta, tá? Através da estupidez, a coação que as pessoas tinham que cumprir o que Jack queria. O Ralph não conseguiu nada disso. O Ralph, através da democracia, foi levando todo mundo na consciência, distribuindo o trabalho para cada um, que é o que alguns governantes honestos querem fazer, mas não podem. E se tentarem fazer, provavelmente vai ter o mesmo destino que os garotos, a morte. Então, aqueles que tinham uma certa consciência, eles morriam. Então, as crianças matavam outras crianças. Então, esse foi o que aconteceu no estado de natureza. Quando não se tem um governo, um equilíbrio de direito jurídico, não se tem o psicológico bem trabalhado, eram crianças educadas, né, crianças finas. Então, o William Gould foi muito, muito feliz nessa sua literatura, porque ele colocou personagens
que jamais a pessoa poderia imaginar que poderia acontecer uma coisa dessa, e isso já foi provado, comprovado psicologicamente. Esse livro foi estudado por psicólogos, por várias pessoas, várias referências de literatura acadêmica, pessoas famosíssimas, estudaram e viram que o ser humano é capaz, mesmo criança, é capaz. Então, é isso aí. Me estendi bastante, mas eu espero ter elucidado e ajudado a vocês, na matéria de vocês, quando for fazer algum trabalho acadêmico, através dessa literatura. Eu recomendo, é maravilhosa, é muito bom ler, e é incrível o que o William Gould ele propõe nos estudos. A cada leitura você vai penetrando mais no livro. Então, O Senhor das Moscas, eu recomendo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.